Boa tarde, pessoal, boa noite, né? Hoje é difícil a gente falar boa noite, né? Porque tá claro ainda às 7 horas aqui, horário de verão, e com esse calorão que tem feito. Então, boa tarde, boa noite para todas vocês que estão entrando. Vou dar um tempinho para a gente começar a falar. Hoje, de fato, é a minha primeira live aqui na clínica, né? Quem me acompanha sabe que essa semana eu comecei, de fato, minhas atividades aqui, graças a Deus, né? Porque eu adoro rotina, adoro trabalhar, amo o que eu faço. Então, eu gosto de ficar de férias, curtir família, netos, vocês sabem que eu amo de paixão, né? E todo mundo precisa também de um tempo de férias. Mas também eu adoro voltar à minha rotina, ao meu trabalho, aos meus exercícios de uma forma mais intensa, dentro de uma academia, mais organizada, né? Então eu adoro tudo isso também, tá? E por isso que eu tô aqui com o maior prazer, novamente, né? Começando aí com o pé direito esse ano, 2019, sempre com esse pensamento positivo, energia e todos esses fluidos, né, que vocês também colocam para mim, né, que vocês transmitem para mim. Isso tudo é muito importante, muito gratificante para que eu consiga fazer a cada dia que passa um melhor trabalho, retribuir da melhor forma possível para vocês, ter interesse de estudar cada vez mais, né? E ajudá-las nesse dia a dia com informações, em mudar a qualidade de vida de vocês, em mudar o estilo de vida de vocês, em ajudar de alguma forma, né? Através do meu conhecimento, através da minha experiência clínica. Então, para quem não me conhece, que está entrando agora, oi Renata, tudo bem? Eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e tenho aqui a Clínica Equilíbrio Nutricional, trabalho aqui e atendo a todos que querem ser ajudados e querem melhorar a sua qualidade de vida, né? Porque eu digo que a nutrição é muito mais ampla do que a gente pensa. Então, graças a Deus, ainda hoje, né, eu acabei de receber um paciente que foi encaminhado para um cardiologista e falou assim, ó, não quero que você vá para o endócrino, né, nada contra, né, não quero ser antiética, mas que legal que os médicos hoje estão tendo essa visão do quanto é importante a gente cuidar da base do paciente, que é a nutrição, que é a alimentação. Qualquer que seja a patologia, a gente sabe que se não fizer a base primeira, o alicerce primeiro, que é alimentar essa pessoa de uma maneira adequada, organizada, de acordo com o problema que ela tem, todo o resto do tratamento, até o medicamentoso, não vai ter o mesmo efeito, não vai ter a mesma função que deveria ter, tá? Então, gente, para vocês que estão chegando, oi Wanda, tudo bem? Boa noite para todas que estão aqui. Prometo tirarem todas as dúvidas sobre esse tema, que eu sei que quando eu coloquei esse tema aqui, olha, teve tanta gente que ficou contente, bateu palminha, que eu também fiquei mais contente ainda de ter acertado num tema que realmente faz parte aqui do meu cotidiano, infelizmente na clínica, que é uma disfunção muito importante aí dentro da nossa população, que é sobre anemia. Então a live de hoje vai ser sobre anemia. Bom, para quem não sabe, a anemia se caracteriza pela Organização Mundial de Saúde como a pessoa que tem níveis mais baixos da hemoglobina. Então, quando ela faz o exame de sangue, o hemograma completo, e aí os níveis de hemoglobina estão mais baixos do que os normais, então ela tem a anemia. Essa é caracterizado. Agora, tipos vocês vão ver e causas tem diversas, mas essa é a principal classificação da anemia. Baixa quantidade de hemoglobina no sangue. E o que é hemoglobina? Hemoglobina é uma proteína, tá, que tem como conteúdo ferro. Por isso que o que causa, né, o que predomina grande parte das anemias é justamente a deficiência de ferro, que pode ser por diversas causas também, tá? Bom, e hemoglobina, ela está onde? Ela está dentro das células dos eritrócitos, que são dos glóbulos vermelhos. Então, a hemoglobina é uma proteína que tem como conteúdo ferro, que está dentro dos glóbulos vermelhos.
né, que fazem parte dessa série vermelha do nosso sangue, desse compartimento vermelho. E qual a ação dela no nosso organismo, gente? Ela tem uma ação super importante, que é transportar o oxigênio que sai do pulmão e levar ele para todo o resto do nosso corpo, para todas as células do nosso corpo. E também levar, além do oxigênio, nutrientes para as nossas células. Então, é super importante eu ter níveis adequados de hemoglobina. Além dela levar oxigênio e nutrientes para as nossas células, ela também recolhe substâncias que as nossas células liberam, que são toxinas que devem ser eliminadas. Então, olha a importância de eu ter a níveis adequados de hemoglobina. Por isso que vocês vão ver que dentre os sintomas que predominam na anemia, o mais importante é a falta de energia. Por quê? Porque eu vou ficar cansada. Se eu não estou levando adequadamente oxigênio para minhas células, se eu não estou levando nutriente para as minhas células adequadamente, então a primeira sensação que eu vou ter é de cansaço, indisposição, fraqueza, né? Eu vou ter todo esse comprometimento por conta da anemia, tá? Bom, a hemoglobina, gente, ela dura em torno de 120 dias. A vida média dela é 120 dias. Depois, ela é rompida, ela vai ser desfeita, a hemoglobina, ela é destruída e o ferro, então, serve para formar outras hemoglobinas. Isso é feito tudo na medula óssea nossa, né? Então, a gente tem toda a formação aí na medula. E a anemia, como eu falei para vocês, a gente tem diversas causas. Nós temos a anemia, que, olha aí, a Sol tá me dizendo assim, o meu filhinho de 3 anos no exame deu anemia, o que devo dar para ele comer? Eu já vou falar já sobre a parte alimentar. É que antes eu preciso conversar com vocês sobre essa parte introdutória. Então, para vocês poderem entender, bom, o que é hemoglobina, onde está, qual a função dela, né? Então, por isso que eu vou dar primeiro essa parte introdutória, mais teórica, e depois a gente entra na prática. E daí eu posso responder todas as perguntas desde que eu saiba, é lógico, né, gente? Vamos lá, se eu não souber também eu sou sincera a falar para vocês, porque a gente não sabe de tudo, né? Não é obrigada a saber de tudo. Mas, enfim... Então, anemia, tanto a gente tem aquelas que nascemos hereditárias, que é quando a gente nasce já com anemia, e isso, a gente tem algumas anemias que já são clássicas nesse sentido, que são hereditárias, e tem as anemias adquiridas. Dentro das anemias hereditárias, a gente tem aquela onde a nossa já vem com essa falta, a nossa medula óssea não dá conta de fabricar a hemoglobina que é destruída. Ela faz isso de uma forma muito lenta, né? Há uma disfunção na nossa medula óssea com relação a isso. Então, a gente nasce com esse problema, que é genético. Tá? Então tem algumas pessoas que vêm já com essa herança genética de malformação de hemoglobina através da medula óssea. Tem uma outra anemia que também é hereditária, que se chama talassemia. Quem que está me assistindo aí que já escutou falar nisso? A talassemia, ela vem muito através de pessoas, né? Ela é muito predominante em pessoas do Mediterrâneo, né? Que nasceram ali na Europa, Itália e tudo mais. É quando eu tenho também uma mudança no meu cromossomo, que é feito geneticamente, né? Que acontece geneticamente, e eu tenho aí uma diminuição da hemoglobina dentro das minhas hemácias. Eu tenho aí um comprometimento dela. Então, ela tem uma vida mais curta, eu não tenho muito bem a quantidade de hemoglobina dentro das hemácias. Então, isso a gente chama de talassemia e é crônica, não tem como a gente resolver nada. E geralmente os pacientes, eles eles nem têm sintomas, né, característicos de anemia, a pessoa que tem talassemia. Tá? Então ela vai ter sempre uma hemoglobina mais baixa, mas não apresenta o sintoma. Se ela não fizer os exames, ela não sabe nem que é por conta da talassemia. Às vezes tem muito paciente que vai saber isso só depois de adulto. Tem também uma outra que é genética,
que a gente chama isso de anemia falciforme. A anemia falciforme é quando eu tenho a estrutura da minha hemoglobina, ela é feita uma foice. Então, ela é destruída mais rapidamente, ela tem uma vida mais curta, ela não tem uma função tão legal quanto de levar o oxigênio como ela deveria levar. Então, é meia capenga, vamos dizer assim, essa hemoglobina. Então, aí eu caracterizo uma anemia falciforme, é quando as minhas hemoglobinas, elas têm uma estrutura diferente e elas vão ter uma destruição mais rápida, são mais fracas, enfim, aí... Oi, Sil, tudo bem? Se chama-se anemia falciforme, tá? Que é muito comum também em pessoas que nasceram na África, anemia falciforme. Então, com essa mudança de estrutura da hemoglobina. Também temos a doença de Wilson, né? Para quem não sabe, tem muita gente aí que é uma alteração genética, que eu tenho um excesso, uma disfunção na metabolização do cobre, que é um mineral importante, desde que ele esteja também em níveis adequados. Quando você tem um excesso na produção de cobre, vai ter muito cobre no fígado e faz com que haja uma destruição mais rápida das hemoglobinas. E aí eu posso ter uma anemia em virtude de um excesso de cobre, que ele destrói as hemoglobinas, tá? Então essas são as anemias hereditárias. Então eu tenho a falciforme, eu tenho a doença de Wilson, eu tenho também as talassemias e eu tenho as doenças hereditárias geneticamente, que eu tenho aí uma mudança, uma alteração na minha medula óssea, na produção de hemoglobina, tá? Então essas são as principais hereditárias. Agora, eu tenho as anemias que são adquiridas, gente, e essas são as mais predominantes. Então, dentre as anemias adquiridas, oi Fábio Urso, aqui olha, agora vem lá, hein gente, olha, presta atenção. Das anemias adquiridas, eu tenho em primeiro lugar anemia ferropriva. 90% das nossas anemias são ferroprivas, ou seja, são por deficiência de ferro, tá? Que pode ser geralmente não, que geralmente por quê? Porque eu tenho baixo consumo desse ferro, ou porque eu não consigo fazer metabolização e absorção adequada desse ferro. Hoje a gente tem testes genéticos, né? E às vezes dentro desse teste genético acusa pra gente polimorfismos que falam pra gente, olha, esse paciente tem uma dificuldade de absorver o ferro, de metabolizar e absorver ferro, então a gente tem que ficar mais atenta. Ele pode ser um forte candidato a ter essa anemia ferropriva, tá? Outro forte candidato a ter anemias também, como acabei de receber essa pergunta. As crianças, às vezes, os idosos ou até pessoa adulta que não come adequadamente a quantidade a recomendação de ferro, então ela começa a ter deficiência e aí ela vai ter então anemia. Então os grupos de riscos, a gente tem gestantes, crianças, idosos, tá? São pessoas que ou até comem, mas não comem o que seja necessário para o corpo dele, o que ele está precisando. Então cai o ferro e aí ele vai ter essa anemia ferropriva. Outra anemia, em segundo lugar, também muito muito prevalente, mas ela entra em segundo lugar, é a anemia que a gente chama megaloblástica, tá? Ou perniciosa, que é pela deficiência da vitamina B12, gente. Então, a vitamina B12, ela é importante também para a formação de hemoglobina e a gente precisa estar em quantidades adequadas. Então, tem muitas vezes que não é pela deficiência de ferro, mas pela deficiência de B12 que não consegue fazer hemoglobina, tá certo? Então, qual a quantidade de ferro ideal? Vou falar já já sobre a quantidade de ferro ideal que a gente precisa ter. Não precisa ter nem grandes quantidades não, mas a gente precisa consumir uma quantidade adequada de acordo com a faixa etária, de acordo com a nossa necessidade individual, tá? Mas tem a recomendação média. Essa megaloblástica que a gente tem, que é para deficiência de B12, ela é muito comum nos vegetarianos, nos veganos, porque a vitamina B12, ela se encontra predominantemente, gente,
nas proteínas animais. Então, como os veganos e vegetarianos não consomem proteínas animais, eles acabam tendo mais deficiência. Então, é importante que, a partir do momento que eu me tornar vegano, ou ser vegano ou vegetariano, eu faça exames com regularidade para saber se a minha B12 está adequada, se a minha hemoglobina está adequada, porque senão eu tenho que fazer uma suplementação. Ou então consumir mais alimentos ricos em ferro, mas geralmente o vegano e vegetariano é o paciente que a gente precisa suplementar a B12. Dificilmente a gente consegue, através da alimentação vegetal, suprir a necessidade da B12, tá? Bom, do ferro sim, mas da B12 é mais difícil. Outro paciente que é muito comum ter esse tipo de anemia perniciosa ou megaloblástica é o paciente que sofreu cirurgia bariátrica. Então agora, no exame que deu excesso de B12, excesso de B12 é outra coisa. A B12, eu vou falar já já de valores de referência de exames, tá? Guarde aí, Sol, eu vou falar sobre isso. Veja bem, os bariátricos, eles por terem cortado parte do estômago, às vezes intestino também, eles não têm uma substância que é o fator intrínseco para fazer a absorção da B12. Então, eles geralmente têm deficiência de B12. Por isso que também, junto com os vegetarianos e veganos, a gente precisa suplementar a B12 e fazer sempre... Oi, Nadir, tudo bem, minha tia? Tudo certo? Um beijo aí. Espero que você esteja aproveitando as férias ainda, né? Eu já tô aqui no trabalho, ó. E aí, então, os pacientes que sofreram cirurgia bariátrica, eles também têm que fazer com mais frequência os exames laboratoriais para poder saber como é que está essa quantidade de B12, se está adequado ou não, e precisa fazer a suplementação. É quase que praxe, né? Vegetariano, vegano e bariátrico fazer suplementação de B12 além do ferro. Então a gente tem que sempre estar de olho nisso. Além disso, pacientes que usam muito, fazem uso constante, frequentes de antiácidos, inclusive eu já falei para vocês sobre a questão de omeprazóis da vida, ranitidina, também são pacientes, oi Shirley, tudo bem? São pacientes também que começam a ter deficiência de B12. Tá? Por quê? Porque um dos efeitos colaterais do omeprazol e de antiácidos, tá, da vida é baixar a B12. Então, cuidado com esse tipo de paciente, hein, gente? Quem tá tomando aí muito antiácido, cuidado, agora abusou nas férias, então enche aí de antiácido porque começa a ter queimação, azia, tudo, e fica tomando isso, né, ao longo do tempo, porque não precisa de receita, então vai lá e começa a se automedicar por conta própria, começa a ter efeito colateral. Qual é o efeito? Cai B12. B12 baixa, a B12 não é só importante para hemoglobina, a B12 é importante para cérebro, para nervos, para parte de energia. Então ela é muito importante no organismo e não pode estar baixa. Ó, meu marido toma omeprazol há 12 anos, olha só. Então, Dani, fale para ele fazer a mensuração, né, fazer o exame para saber como é que tá a B12 dele. B12, olha, já vou até adiantar uma coisa para vocês que eu ia falar já já, mas eu já vou falar. Olha, uma coisa é vocês terem exames laboratoriais dentro de valores de referência. Valor de referência, gente, é uma média da população. Outra coisa é ter valor de exames ideais. Como nutricionista, eu quero que meu paciente tenha exames dentro de valores ideais para aquela idade, para a situação que ele precisa, que ele está se encontrando. Por quê? Porque, por exemplo, a B12 ela tem uma referência muito grande, mas talvez ele esteja dentro do valor de referência, mas o ideal é que a B12 esteja acima de 400 a 500 miligramas por decilitro. E aí, de repente, tá 300 e pouco, tá 200 e pouco, e aí o médico olha, de repente, ou mesmo vocês olham, avaliam e falam, tá bem a B12. Não, então vamos deixar cair para tomar providência? Então, quando a gente tem uma visão diferente para exames laboratoriais, é mais rigorosa, a gente sabe fazer uma leitura de exames laboratoriais e saber linkar os marcadores, a gente já começa a tomar providência antes dos valores saírem da referência. Porque, na verdade, como nutricionista, eu quero que meu paciente tenha exames laboratoriais dentro de valores ótimos.
Isso com a B12, já que eu tô falando de anemia, eu tô falando da ferritina, igual valores menores de que 50 para ferritina, é um valor que tá baixo. Eu preciso olhar mais com carinho para esse ferro. Por quê? Porque não tá bacana. A ferritina, gente, é onde você tem o estoque de ferro. É o ferro ligado a uma proteína que é estocado no fígado, principalmente, embora em todo o nosso organismo. Mas se eu preciso de um ferro maior, oi Eliane Freire, tudo bem? Um beijo para você. Eu tenho um estoque maior, eu tenho uma reserva, eu tenho ali. Então eu não posso ter estoque muito baixo, porque se eu tiver uma hemorragia, eu preciso ter uma quantidade adequada de estoque de ferro. Então minha ferritina, ela não pode estar baixa demais. Então eu tenho que elevar essa ferritina. Para elevar a ferritina eu preciso dar mais ferro, absorver mais ferro para que ele use o ferro para diversas funções, né? Além do que, gente, ó, eu esqueci de falar para vocês uma coisa importante. O ferro é super importante para a função tiroidiana. Né? Então você tem ferro aí para poder levar oxigênio para todo o corpo, para levar nutriente e para fazer também a nossa tiroide funcionar direitinho. Então, se eu tiver ferritina baixa, B12 baixa, ácido fólico baixo, que é outro marcador importante que eu tenho que olhar também com carinho. Por quê? Porque ele também faz parte, ele ajuda aí a hemoglobina a ser fabricada. Também eu vou ter comprometimento. Se eu vou ter também uma vitamina C que vai estar baixa, eu também tenho que dar mais vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C, gente, ela ajuda a absorção do ferro. Então, toda vez que eu der para uma pessoa um alimento rico em ferro, eu tenho que dar também um alimento rico em vitamina C. Por quê? Porque ele ajuda a absorção desse ferro, para ele ser melhor, para ser melhor metabolizado, absorvido e aproveitado. Ó, minha ferritina aqui, a MAS 2S, está falando que é 14. Tá vendo? É muito baixa. Ela toma 20 ampolas de Noriporum. Tá vendo? Mas aí, além de tomar as injeções, que ela tá tomando injetável, e eu já vou falar sobre suplementação também, já, é importante que você faça uma alimentação rica em ferro, rica em vitamina C, rica em B12, em ácido fólico, porque todos esses nutrientes, juntamente com o ferro, vão ajudar a gente metabolizar, ajudar o ferro e ajuda a formar mais hemoglobina, ajudar mais esses glóbulos vermelhos a serem produzidos, a hemoglobina, e justamente a gente fazer mais estoque de ferritina. Tá? Então tudo isso tem que ser ajustado, todos esses marcadores. Então, gente, além disso, então falei a ferropriva, anemia megaloblástica, que é pela falta de B12. A gente tem algumas alterações na medula óssea que também podem gerar essa malfabricação de hemoglobina. A gente tem também doenças reumatológicas que podem alterar baixar a hemoglobina. A gente tem insuficiência renal. Do paciente renal tem muita anemia. Paciente que tem disfunções da tireoide também pode ter anemia. A gente pode ter quadros intestinais, tipo de má absorção, como doença de Crohn. Quem tem doença celíaca também são pacientes que, por questão absortiva do ferro, começam a ter anemia. Pacientes em quimioterapia podem ter anemia também. Pacientes que têm quadros hemorrágicos, olha só, quem tem muita hemorragia na menstruação. São grande parte de pacientes minhas que vêm aqui sem uma alimentação adequada, balanceada, e tem grandes... Oi, Fernanda, tudo bem? Tem grande fluxo hemorrágico na menstruação, começam a baixar a hemoglobina. Então aí, às vezes, a gente tem que dar um ajuste especial, principalmente quando essas pacientes ficam menstruadas. Então, um pouquinho antes da menstruação, durante a menstruação, eu capricho na alimentação rica em ferro, vitamina C, ácido fólico e B12, para não deixar cair. Ou, às vezes, até eu tenho que suplementar pontualmente nesses períodos. Por quê? Para não deixar cair nem hemoglobina, muito menos a ferritina. Porque senão já tem aquela letargia da menstruação, que você fica mais cansada e tudo mais. Se for uma paciente que fica com a hemoglobina muito baixa, se ela tiver muita hemorragia durante a menstruação, aí sim ela vai cair na anemia. Ó, fiz dieta de 5 anos atrás e adquiri anemia. Sofro
até hoje. Agora o médico passou, então, olha só, tá vendo? Às vezes dietas muito restritivas, que não têm conteúdo nutricional adequado, que não fazem exames laboratoriais de uma forma mais frequente, que não fazem suplementação de acordo com cada paciente, acabam ocasionando isso. Então, gente, exame laboratorial, pelo menos uma vez por ano tem que fazer. Um hemograma é básico. Agora, quem já apresenta disfunção e quem já pertence a esses grupos de risco, como eu falei, veganos, vegetarianos, crianças, bariátricos, então pessoas que têm insuficiência renal, então isso daí tem que fazer com mais frequência ainda. De quem tem hipotiroidismo, são pessoas que são mais susceptíveis a adquirir anemia, tá? Oi, Kelly, tudo bem? Além disso, na gravidez, como eu falei pra vocês, quando culmina assim, quando está naquele período de 6 a 8 meses gestacionais, quinto mês, dependendo do caso, se é uma paciente muito pequenininha, magrinha, a gente tem que tomar um certo cuidado. Se é uma paciente que já vem com história de uma hemoglobina já mais baixa, mesmo ela tomando o polivitamínico, tomando ferro durante a gestação, a gente, às vezes ela pode ter essa hemoglobina mais baixa, até pela própria volume sanguíneo que se aumenta e cai essa hemoglobina dela. Então a gente tem que fazer uma consideração e elevar um pouquinho o ferro nesse período gestacional, para que nem ela e nem o bebê sofra nenhuma consequência. Tá? Então é muito comum também acontecer isso. E como eu falei, crianças e idosos. Alguns tipos de câncer também levam à anemia. Então vamos ficar atento a tudo isso que eu falei, que são casos que podem promover uma anemia. Gente, a gente tem também doenças autoimunes que podem levar à anemia. É um pouco mais raro, mas aí a gente chama de anemia hemolítica ou aplástica, desculpa. Elas são mais raras, mas o próprio corpo, ele desconhece essa hemoglobina e começa a destruir ela, né? Então são mais raras, mas não deixam de acontecer também. Essas que eu disse por deficiência de nutrientes, principalmente de ferro, são as mais comuns e para esses casos que eu acabei de mencionar aí para vocês. E quais são os sintomas decorrentes disso, gente? Deixa eu acenar aqui para Érica, para Leisa, é isso? Aí, olha aí, Fátima. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Quais são os sintomas de anemia? Primeiro lugar, como eu falei para vocês, se a primeira função da hemoglobina é levar oxigênio, eu vou ficar com uma queda de energia, uma indisposição, uma fraqueza, né, moleza, letargia. Eu começo a ficar um pouco amarelada, as mucosas. Então a gente tem que olhar aqui, ó, aqui tem que estar vermelhinho. Se começa a amarelar aqui ou ficar mais branquinho, cuidado, ficar mais pálida, né? A gente começa a ter as mãos e os pés mais gelados, eles começam a transpirar mais, a gente começa a ter tontura, queda de cabelo. Às vezes uma das grandes causas da queda de cabelo é a deficiência de ferro. Eu tenho anemia por conta do mioma, tá vendo? Geralmente, eu falei da menstruação, mas quem tem mioma, quem tem endometriose, são também mulheres que são mais sujeitas a ter anemia, porque tem um dispêndio de ferro maior. Então, mesmo que você faça uma alimentação rica em ferro, você tem que olhar para fazer uma suplementação mais adequada até essas pacientes corrigirem esse problema, tá? Dor de cabeça vocês podem ter por falta de ferro também, dificuldade de aprendizado nas crianças, né? Então, mesmo nos adultos, falta de cognição, pode adquirir a disfunção da tireoide pela deficiência também do ferro. Então a gente também tem que estar de olho, né, nessa questão. Falta de apetite eu vou ter também. Então tudo isso são sinais e sintomas que eu posso ter em virtude de ter uma anemia. Mas principal, gente, vixe, o meu cabelo cai muito. Então, tem que dar uma olhada só, se não pode ser outras causas, mas a falta de ferro pode levar também à queda de cabelo, tá? Então é importante a gente averiguar tudo isso. Como eu falei, exames de sangue sempre para isso, porque às vezes eu falo dos sinais e sintomas, tem muito paciente que chega aqui com hemoglobina baixa ou bem no limite inferior, que é no limítrofe inferior, com uma B12 baixa, com ácido fólico baixo e não tem sintoma nenhum. Né?
às vezes ele não nenhum desses sintomas que eu acabei de falar. Então, se a gente não faz exames laboratoriais, a gente não fica sabendo. Então, quando vai aparecer o sintoma, já está com uma deficiência muito importante. Para a gente corrigir já fica mais difícil. Então, gente, exames laboratoriais, pelo amor de Deus, é importante fazer. Agora, se já apresenta o sintoma, aí mais importante é fazer os exames para saber em que grau, ou se tem, ou qual é a causa daquele sintoma, ou quais são as causas daqueles sintomas, que eu vou ter tudo isso registrado e mais uma vez comprovado pelos exames de sangue. Tá bom? Como eu falei, quais são os exames de sangue que vocês têm que fazer para saber sobre qual é a causa ou quais são as causas da anemia? Primeiro, hemograma completo para saber quais os níveis de hemoglobina. Se a hemoglobina tiver, por exemplo, o mínimo de mulher é 12,5. Se a hemoglobina tiver 12 ou abaixo de 12, eu já vou correndo tomar providência. E se ela tiver 12,5, eu vou achar que tá lindo? Não! Como eu falei para vocês, eu não vou deixar ela cair. Eu já tenho que dar mais alimentos ricos em ferros, em fontes de ferro, para poder aumentar essa hemoglobina. Então, quando os valores dos exames derem muito no limite inferior, você já tem que começar a tomar providência. Então, hemograma completo, a vitamina B12, o ácido fólico, a vitamina C são importantíssimos, e a ferritina. Esses são os exames que eu acho que são, acho não, vocês têm que estar sempre fazendo para saber como é que tá essa questão. Quem já tem, a cada 3 ou 6 meses está fazendo. Quem está tomando suplementação, também. Ou cada 30 dias, quando começar a suplementar, e depois cada 3 meses ou 6 meses pelo menos. Então tem que estar sempre vendo sinais, sintomas, exames laboratoriais, tem que estar cruzando tudo isso para a gente poder tomar o caminho certo na alimentação. Tá? Então as mulheres que têm abaixo de 12, os homens abaixo de 13,5, as gestantes abaixo de 11,5, as crianças abaixo de 11,5 também, tá? Crianças de 1 ano abaixo de 11, crianças abaixo de 9,5 com 3 meses, tá? E os recém-nascidos 13,5. São pacientes que já estão caracterizados como anemia, tá? E a ferritina, como eu falei para vocês, abaixo de 50. Bom, gente, veja bem. E qual o tratamento que eu vou dar aí para quem tá? Como que a gente vai fazer para melhorar essa deficiência de ferro? Então, o tratamento vai depender da causa dessa anemia. Como eu falei para vocês, eu vou me deter mais com a deficiência de ferro, que é o mais importante, que é o mais frequente, tá bom? Então, para quem quer melhorar a absorção do ferro, melhorar os níveis de ferro no organismo, a gente vai ter que dar. Quais são os alimentos ricos em ferro que tem que entrar mais vezes no cardápio? Todo mundo sabe da carne vermelha e todo mundo sabe do fígado. Então eu vou fazer mais frequentemente a utilização da carne vermelha e do fígado. O fígado pode ser o de boi ou pode ser de galinha, mas sempre o fresco. Aí para quem não gosta, coloca louro, coloca alho, coloca cebola, faz um azeite, né, pouco sal, coloca orégano. Então, a gente pode fazer na sopa também. E aí isso disfarça um pouco. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o ferro, ele se concentra muito no fígado. Então, se eu como o fígado, eu também vou ter muito ferro. Então, por isso que uma das grandes fontes de ferro tá na carne vermelha e tá no fígado, tá? Além disso, a gente tem também os peixes, né? Nós temos também bastante ferro na gema do ovo, que é bacana. Tenho ferritina baixa de 23. Meu cabelo tem caído em excesso. Então, pode ser uma das causas, viu, Alexandra, né? Desculpa, Jackson. Então, a gente tem que averiguar como é que tá. Então, ó, mais carne vermelha, mais fígado, mais peixes que também são ricos em ferros, principalmente a sardinha. Então peixes que tem a carne mais escura, frango, mas é a parte mais escura. Onde tem mais ferro? No peito ou na sobrecoxa e coxa? Mais na coxa e na sobrecoxa, porque é mais escuro, tem mais irrigação de sangue. Então quando eu comer, eu já vou falar sobre a beterraba, também é legal, é fonte de ferro, viu, Renata? Mas falando da parte de proteínas animais, então, ó, o frango, coxa e sobrecoxa,
a sardinha como principal peixe que tem ferro. Nós temos a gema de ovo, que também é rica em ferro. Nós temos a carne vermelha e, lógico, vão comer magra e sempre grelhada, assada e cozida, tá? Não é porque eu falei carne vermelha que vocês vão aí comer um monte de carne vermelha gorda e frita. Não é nada disso, tá? Tem que ver o tipo de preparo dessa carne também. E também a gema de ovo, como eu acabei de falar, tá? Fora isso, gente, a gente também tem muito conteúdo de ferro nos vegetais verdes escuros. E é um ferro muito bem disponível também. Então, os vegetarianos, veganos, não pode deixar de faltar na alimentação. Principalmente, a gente sabe o coentro. Coentro é excelente fonte de ferro. Aonde vocês quiserem colocar coentro, coloca. Quem é vegetariano e vegano, é obrigatório, eu falei isso na live de vegetarianos e veganos, que coentro, principalmente mais ainda do que a salsinha, tem muito ferro e muito bem absorvido, biodisponível que a gente chama. Além disso, a gente tem conteúdo muito bom de ácido fólico também. Então, ó, coentro, salsinha, espinafre, couve, brócolis, são todos os vegetais verdes escuros que têm um bom conteúdo de ferro e não podem faltar na alimentação de vocês. Precisa ter de 1 a 2 porções por dia. Carne, uma porção ao dia ou pelo menos 4 vezes na semana, de 100 a 120 gramas a porção. Outro alimento rico em ferro são os grãos. Então, para quem também não come carne vermelha, a gente dá mais feijão. O feijão preto é o que tem maior conteúdo de ferro. Então, pode aí comer aí feijão, gente, na forma... O feijão azul, que também tem grande conteúdo de ferro. Por quê? Porque ele é mais escuro. Então, tem maior quantidade de ferro aí. Então, vamos lá, gente, feijão preto, feijão azul, mas pode ser qualquer outro, jalo, fradinho, o que vocês gostarem. A lentilha, né, também tem grande conteúdo de ferro. Além disso, oi Charlotte, tudo bem? Vamos colocar também os outros grãos. O grão de bico, a ervilha, a gente não vai esquecer. O edamame, que é aquela soja verde, também é legal, tá? Então, todos os grãos também podem entrar aí. Então, falei das carnes, das proteínas animais, falei dos verdes escuros, falei dos grãos, o tofu é importante também como conteúdo de ferro, as algas, para quem gosta também é super legal, né? Então aquela alga que envolve o temaki, inclusive é legal também porque ela é rica em ferro, a beterraba também é rica em ferro, o açaí como uma grande fruta rica em ferro. Olha o pessoal lá do Rio Grande do Norte, olha o pessoal ali que mora... Ai, que legal, feijão azuki? Qual é? É um pretinho, pode procurar na internet. Ele é muito legal, ele inclusive não dá gases, para fazer salada. É muito bom, viu, Renata? Você vai adorar fazer assim. Ele não dá muito caldo. Então é por isso que ele não dá muitos gases também, ele não é muito cascudo. Então a gente deixa de molho, como eu falei pra vocês, todos os grãos, joga fora de 8 a 12 horas, joga fora a água e vai cozinhar com louro, enfim, que também diminui os gases, a flatulência. E aí vocês vão temperar com alho, cebola, azeite, um pouquinho de sal, e aí você vai ver que ele fica uma delícia. Mas o feijão azul, que quando eu quero fazer ele ou a lentilha, eu cozinho ele mais al dente, e aí eu faço um vinagrete, por exemplo, e jogo ele nesse vinagrete. E vou temperar, que eu já vou falar pra vocês, com muito suco de limão. Por quê? Porque se eu temperar o feijão com suco de limão, eu vou melhorar a absorção do ferro. Então sempre tem que ter um alimento fonte de vitamina C, como eu acabei de falar, para ajudar a absorção desse ferro, tá? Fica uma delícia a salada de lentilha. Eu passei para vocês aí nos posts anteriores de feijão azul que com limão, com vinagrete, com azeite de oliva, fica ótimo. Bastante salsinha, o coentro. Meu, eu tô usando muito ferro numa receita dessa. Então olha aí vocês todas que estão sofrendo de anemia, queda de cabelo e fraqueza, indisposição. Vamos lá fazer esse tipo de receita que eu tô falando.
Os cereais integrais, como a aveia e quinoa, também tem um conteúdo de ferro. As castanhas também são importantes, a castanha de caju, a semente de gergelim, semente de abóbora é bem legal. O melaço de cana, para quem tem essa possibilidade de comprar. O açúcar mascavo também tem mais ferro. E dentre os frutos, não só o açaí, o figo também, os damascos, as uvas passas, que agora tá na época, vamos colocar, né? Também tem grande conteúdo de ferro. São os principais. Oi, Deise, um bom ano pra você, hein? Um beijo para toda a família, muita saúde, é uma amiga super querida aí de Belo Horizonte me vendo aqui, que legal, bom ano para todos, viu? Sempre quando eu faço comida uso coentro, não sabia que ele é super poderoso de ferro. Vamos lá, ó, coentro, pessoal de Goiânia, de Goiás, adora coentro, né? Então é muito legal a gente começar a criar e mudar um pouquinho a palatividade e começar a gostar do coentro, porque ele faz muito bem, viu? Aí, junto com todos esses alimentos ricos em ferro, eu falei para vocês que é importante os alimentos ricos em vitamina C. Então, além do suco de limão, além da laranja, o pimentão, gente, é uma grande fonte de vitamina C que muita gente não sabe. Não precisa ser o verde, que às vezes a pessoa tem má digestão, tem uma digestão mais difícil com o pimentão verde, pode ser o amarelo, pode ser o vermelho. Então, aí a gente tem a acerola, que é rica em C, mas toda a comida de vocês, quem tem já anemia, quer melhorar a absorção de ferro, tem que ter o suquinho de limão lá espremido. Não é só tomar água com limão de manhã, mas também fazer uso de limão no peixe, na carne, no feijão, na salada, para ajudar a absorção do ferro, tá? Então, os vegetais, as frutas mais cítricas, vocês todas já sabem que é mais fácil, né? Quem tem esse conteúdo de vitamina C, o tomate também é uma grande fonte de vitamina C, kiwi, enfim, isso tudo tem bastante conteúdo. A B12, que também a gente tem que tomar cuidado com a B12, como eu falei para vocês, elas, além de estar presente em todas as proteínas animais, que eu já disse, né? Ela também tá, como eu disse para vocês, nas vísceras. Então, quem gosta de coração, de fígado, também tem muita B12 aí. Olha o fígado aí presente também como fonte de B12. Por isso que eu falei que vegetarianos e veganos, eles não têm tem mais risco de ter deficiência porque eles não comem nada disso. A gente tem geralmente que suplementar. Marisco, vocês viram que eu adoro, eu faço muito frutos do mar. Ostras também tem muita B12, tá? E ácido fólico, além de estar presente nos vegetais verdes escuros, também está no fígado. Agora, eu queria falar com vocês também sobre a parte de suplementação, né? Muitas vezes a gente dá todos esses alimentos, enriquece toda a alimentação, mas ainda não é suficiente, às vezes pela deficiência que esses nutrientes se encontram. E às vezes a pessoa precisa ter aumentar isso mais rapidamente, então a gente tem que ajudar, junto com a alimentação, a suplementação, que deve ser feita, gente, sempre por um profissional, né? Ou por médico, ou por nutricionista, né? Nunca sozinho, vocês não devem suplementar sozinho. Por quê? Porque juntamente com o ferro, quando eu faço a suplementação, eu faço também, além de ter um ferro mais biodisponível, que é sempre ou um ferro que a gente chama, ele está na forma de polimaltosado ou na forma de glicina, que ele tem uma biodisponibilidade melhor, a gente tem que fazer também a suplementação da B12 na forma de metilcobalamina, cianocobalamina, que é mais bem absorvido, da vitamina C, às vezes do ácido fólico. Então a gente faz um combinado e dá numa quantidade adequada, tá? Então por isso que é importante fazer isso através de um profissional. Frutos do mar tem muita B12, é muito legal também você tá consumindo para quem tá com essas características, além de ter também um conteúdo de ferro, tá? Tomo o que ela falou? Tomo ferro e ácido fólico. Vocês veem que ácido fólico é uma das coisas que a gestante toma até, mas aí é com outra ação, né? Outra preocupação, com a função de fazer a formação de tubo neural, né? E aí, quando a gente fala da anemia, tem que estar junto aí o ácido fólico com o ferro. Tem alguns suplementos prontos que ele já vem com ácido fólico junto, porque a gente sabe que é importante para a gente poder fazer a metabolização, o aproveitamento do ferro. O noriporum fólico é um dos exemplos que a gente tem hoje já disponível no mercado. E quando a gente faz a suplementação,
do ferro e com esses outros nutrientes, a gente vai tomar isso sempre na hora do almoço. Por quê? Porque o ferro ele pode trazer alguns efeitos colaterais quando suplementado. Então, primeiro, porque ele vai estar junto com alimentos já rico em ferro. Então, eu potencializo já o alimento que eu estou comendo junto com aquele suplemento. Eu aumento o conteúdo, dou um aporte melhor naquela refeição. E também para evitar problemas gástrico-intestinais. Porque a suplementação de ferro, a gente pode ocasionar dor de estômago, pode ocasionar um pouco de um gosto metálico na boca, pode deixar os seus dentes amarelados, pode trazer constipação ou diarreia, pode trazer um pouco de náusea, de enjoo. Então a gente sempre orienta a fazer o uso da suplementação de ferro na hora do almoço, com alimento, com estômago cheio e com um pouquinho de suco de limão, às vezes, ou suco de laranja, para potencializar, como eu falei para vocês, a absorção dele, que é com a vitamina C, tá? Que aí são alimentos ricos em vitamina C. Qual miligramas de ácido fólico necessário quando incluso no suplemento? Então, aí varia. Aí a gente dá, às vezes, 200 a 400 microgramas. Por isso que tudo isso tem que ser avaliado. Mesmo o conteúdo de ferro, às vezes eu dou 20 miligramas no almoço e 20 no jantar. Às vezes dou 40 só no almoço, às vezes dou 60. Depende de quanto que essa paciente precisa. Mas isso eu só posso avaliar através dos exames laboratoriais. Eu não vou fazer uma suplementação a olho, gente. Não é assim que se faz. A gente não pode fazer, nem eu posso falar isso para vocês. Tudo vai depender do exame. Como que tá, quanto que tá esse marcador para saber quanto que eu posso suplementar. Doutor, eu tomo o Fisiogen Ferro. É muito bom também, é ótimo. Inclusive eu acho que eu até tenho ele aqui. É muito legal, ele já vem com a vitamina C. Tá? Para melhorar a absorção do ferro. A gestante é obrigatório a gente fazer isso. Como eu falei para vocês, paciente que tem endometriose, paciente que tem muita hemorragia. Então, além de dar alimentação, a gente faz a suplementação. E sempre, toda vez que eu faço suplementação, eu vou fazer exames laboratoriais com mais frequência para saber se eu estou chegando naquele requerimento. Agora, quando eu quero subir rápido, doutora, posso tomar limão? Que você fala com adoçante, ai não, toma limão com água, aprende a gostar dele, não vai tomar com adoçante. Vitaminas de A a Z, aí a quantidade é muito pequena, não vale a pena. Se você tem deficiência de fato, não vai tomar polivitamínico de A a Z, porque não vai adiantar de nada, a quantidade é super baixa, tá? Não vai atingir o requerimento. Agora, quando eu quero aumentar rapidamente, ou tenho qualquer problema gástrico, já tenho uma gastrite, já tenho um problema intestinal, a gente faz então injetável. Nenhuma nutricionista pode passar, é só médico. Isso tem que ser feito num ambulatório, num hospital. Aí a gente faz o ferro, então, injetável. Aí sobe rapidinho, às vezes são 4 semanas, é uma por semana. Cada caso é um caso, mas também são possibilidades de a gente aumentar de forma rápida e para paciente que tem algum problema na parte gástrica e intestinal, que daí o ferro não passa por essa região, já vai direto a nível sanguíneo, tá? Bom, muito bem, às vezes bariátrico faz isso, cada 6 meses, enfim. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu não posso deixar de falar também, é que o que a gente pode fazer com relação à alimentação? Algumas receitas que eu dou para meus pacientes. Ixi, gente, desculpa, estão fazendo reforma aqui em cima. Vocês estão me escutando, gente? Oi, desculpa. Às vezes eu faço uma coisa chamada bifiti, que é um caldo de carne que vocês podem cozinhar. Desculpa, gente, vocês podem cozinhar a carne com alguns vegetais e bater no liquidificador e tomar tipo um consumê de carne. Isso a gente chama de bifiti, é um chá de carne. Isso é legal. Às vezes faz caldinho de feijão e põe um pouquinho de linhaça e também toma como um consumê em toda a refeição. Faça os sucos verdes mais frequentemente. Pode fazer um suco de beterraba com laranja e couve. Nossa, desculpa, gente. 1000 desculpas, mas o meu vizinho cismou de fazer isso agora. Live ao vivo, vocês sabem que ao vivo não dá pra disfarçar. Então o suco que eu faço verde é beterraba, laranja e couve. É ótimo pra anemia também. Coloca limão em todas as refeições. E uma coisa importante, que não deve ser consumido juntos com a refeição, que atrapalha a absorção de ferro, é laticínios.
Então, tudo que tem cálcio, rico em cálcio. Então, queijos jamais junto com a refeição, né? Iogurtes, isso atrapalha a absorção de ferro, e leite, muito menos. Então, laticínios, que são fontes de cálcio, devem ser eliminados das refeições que são ricas em ferros, porque eu prejudico a absorção do ferro. Outra coisa que prejudica a absorção do ferro é bebida alcoólica, café, cacau, achocolatados, refrigerantes, porque também tem aí a cafeína. Então, chá verde, todos esses alimentos prejudicam a absorção do ferro. Vou repetir, gente, toma nota aí, ó. Refrigerante, bebida alcoólica, ai que dó, chá verde, ai que droga. Ó, refrigerante, bebida alcoólica, chá verde, achocolatados, cacau, né, de uma forma geral, e alimentos ricos em cálcio. São alimentos que não devem estar presentes nas refeições ricas em ferro para quem quer ajudar ou precisa potencializar a absorção do ferro. Gente, eu sou obrigada a parar por aqui. Eu prometo colocar para vocês a receita aí tipo do caldinho de feijão com linhaça, né? Eu vou colocar para vocês aí, vou fazer em alguns stories para você, ou mesmo o bifti, que é o caldo de carne, para quem tem problema de anemia, porque até, não sei se vocês conseguiram tomar nota, mas a live vai ficar, vocês sabem que fica por 24 horas no ar, e depois ela vai pro YouTube, no canal do YouTube, lá da Clínica Equilíbrio Nutricional, e vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? Deixei de responder alguma pergunta, gente? Quem me perguntou que eu não respondi, deixa eu ver, eu tomo vitamina C. Então, quando toma vitamina C, é junto com a refeição, almoço e jantar, que tem alimentos ricos em ferro, então vai ajudar a absorção. Silvana, tá de férias ainda na praia, Silvana? Só cheguei agora. Ah, mas depois você vai ver. Ó, Silvana, um beijo grande pra vocês. Vocês sabem que ela é uma das pacientes aí muito queridas minhas, já falei nisso. Mia Lemo, doutora, eu tomo Fisiogem, já falei que ela é muito legal. Qual miligrama? Já falei do ácido fólico, de 200 a 400. Boa noite, doutora. Frutos do mar, deixa eu ver, sempre... Aqui, uso coentro. Eu acho que eu já respondi para todas aí. Feijão, o que ela falou? Feijão azul, que já falei sobre ele. Tô correndo aqui para ver se eu esqueci de falar aí com alguém. Mas agradeço mais uma vez aí, né? Toda a audiência que vocês me dão, toda a participação de vocês. Isso, como eu falei para vocês, é uma coisa que... o Combiron também é um outro... suplemento. Como eu falei, cuidado, né? A suplementação é sempre de forma pontual. Excesso de ferro também faz mal. Uma outra live a gente pode falar sobre o excesso da ferritina. A ferritina alta é outro problema, né? Não dá para ter ferritina baixa, mas também não dá para ter ela alta, porque daí ela também me diz sobre processos inflamatórios, por exemplo. Então também não é legal, tá? É assunto para outra questão aí. Então a gente tem que tomar cuidado, os extremos são ruins, sempre com equilíbrio. A minha está 5, já tomei 10 ingestões. Olha só essa ferritina baixinha aí. Bom, gente, principalmente as mulheres não podem ter ferro baixo, por causa que tem esse dispêndio pela menstruação, pelo menos no período fértil, ou porque tem mioma, ou porque tem endometriose. Fique de olho nisso, tá? Enfim, se eu deixei de responder alguma coisa, vocês podem me perguntar aí, sempre estou à disposição de todas vocês. E um beijo grande, obrigado pela audiência, até a próxima semana com a próxima live aí, que eu vou estar pensando com carinho sobre que tema eu vou fazer, mas sempre aceito sugestões, tá? Um beijo em cada uma aí, uma boa noite, agora já começou a escurecer, bom calor, cuidado, se hidratem bem. Espero que a partir de hoje vocês entenderem um pouco melhor sobre anemia. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau.